Pessoal, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, certo? Nós tivemos até agora aqui digamos, uma celebração importante devido ao calibre dos participantes, que é a celebração do 43º aniversário do PT. Nós vamos acompanhar isso logo mais na reportagem. Um momentinho, ainda não chamei a reportagem, logo mais. Nós temos também com os nossos colegas lá da TV Cultura, no Roda Viva, o presidente do Banco Central falando. Nós estamos acompanhando e vamos informando vocês à medida que as coisas se desenrolem. Mas, em primeiro lugar, vamos ao PT, 43º aniversário. Hoje, a Direção Nacional aprovou uma resolução que condena a atual taxa de juros e pôs em prática, já vem andando, mas agora ela foi oficializada. É a ofensiva política contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Confira a reportagem de Leandro Magalhães. No evento de aniversário do Partido dos Trabalhadores, agora à noite, a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, voltou a fazer duras críticas ao Banco Central por causa da taxa de juros, hoje em 13,75%. Está na hora de enfrentarmos esse discurso do mercadocrata, dos ricos desse país, que temos risco fiscal. Qual risco? De não pagar a dívida? Mentira! Eles mentem. E o Banco Central, uma autarquia do Estado brasileiro, corrobora com a mentira, impondo um arroxo de juros elevados ao Brasil. Parabéns, Gleisi, pelo teu trabalho como presidenta desse partido. Você sabe que você é uma mulher que me dá muito orgulho. Mais cedo, a Diretoria Nacional aprovou uma resolução do PT que prevê lançar uma campanha pela redução da taxa de juros e, mais que isso, pede às bancadas na Câmara e no Senado que apoiem requerimentos de convocação de Campos Neto ao Congresso para dar explicações sobre a política monetária do Banco Central. A íntegra da resolução vai ser apresentada amanhã, mas só na Câmara dos Deputados já existem 3 requerimentos para a convocação do presidente do Banco Central. O líder do PT na casa, o deputado Zeca Disseu, é um dos críticos mais ferrenhos. Nas redes sociais, já convoca bancários para pedir a redução da taxa Selic. O deputado ainda usa palavras de ordem, como fora Campos Neto. Também nesta segunda-feira, economistas desenvolvimentistas lançaram um manifesto que endossa o avanço do PT sobre a autoridade monetária. Leva o título de Taxa de Juros para Estabilidade Duradoura, que critica o atual índice da Selic. E há entre os signatários o ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, autor do Plano Bresser, que no fim dos anos 80 congelou preços, salário e o câmbio numa tentativa de conter a hiperinflação da época. Os economistas que assinaram o documento afirmam que a taxa de juros no Brasil tem sido mantida exageradamente elevada pelo Banco Central e está hoje em níveis inaceitáveis e que o discurso oficial em sua defesa não encontra nenhuma justificativa, seja no cenário internacional ou na teoria econômica. Mas a ofensiva contra o Banco Central não tem apoio unânime. Aliados avaliam que não há nada que justifique tal postura restrita ao núcleo mais radical do partido. Além disso, acreditam que o embate com o Campos Neto colabora, ainda que involuntariamente, a promovê-lo como representante da direita esvaziada depois dos atos de 8 de janeiro. Existe ainda a percepção de que as críticas de Lula ao Banco Central e à taxa de juros dificultam a relação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a autoridade monetária e com o mercado. E embora possa pressionar a queda da Selic, a escolha de Campos Neto como alvo dificulta a implantação do pacote fiscal de Fernando Haddad. Acho que o governo deveria inverter as ordens de preocupação, né? Foca na questão fiscal agora, foca na questão tributária, que o Banco Central gradativamente vai começar a diminuir a taxa de juros. Inverter essa história só vai piorar o cenário de inflação e de juros para os próximos anos, vai deixar o cenário ainda mais difícil de crescimento para o governo. Samuel Pessoa, ao lhe dar o boa noite, eu não coloquei as suas qualificações. Economista, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Reparado o meu erro aqui, prosseguimos. Há 2 níveis nessa discussão. Teremos tempo para isso, é estabelecer, afinal de contas, se a postura da política monetária defendida pelo Banco Central está correta ou não está correta diante dos nossos problemas. A outra, que me parece mais abrangente, mais séria, é o esforço político do PT em trazer para si a definição completa dos rumos da política econômica. Que política econômica? Maior dúvida, né? Na verdade, eu acho que tem 2 teorias para tentar entender esse comportamento muito surpreendente do Lula. Um é que ele começou o governo dele fazendo uma opção de
pé na máquina, no acelerador da política fiscal, vê que isso pode dar problemas, aí fez essa escolha por restrição política, não porque a economia sugeria isso. Vê que na economia, essa escolha que ele fez por opção política pode dar problema, e aí usa o Roberto Campos Neto de bode expiatório para os problemas. E aí era só isso, era só ter alguém para ser responsabilizado pelos problemas. Essa é uma tese. Tem outra tese, que é o Lula de 2003, era um Lula que não entendia de economia muito, terceirizou para o Palocci e tal. Quando ele ficou mais seguro, pôs o Guido Mantega, que ele pilotou a economia. Mas de lá para cá, ele estudou, envelheceu, amadureceu, bem ou mal, e acho que ele virou um economista. Ele é um economista com uma cabeça heterodoxa, que é uma tradição, é uma linha de pensamento muito presente no Brasil. Diversas universidades, vem desde a tradição do nosso economista maior, Celso Furtado, tal, que é uma visão muito otimista com relação à capacidade do gasto público em gerar crescimento, e tem uma leitura, eu acho, totalmente equivocada do papel da taxa de juros na contenção da demanda agregada. Então, ele teria virado um economista heterodoxo e ele gostaria de uma autoridade fiscal que fosse mais alinhada com essa visão de mundo. Uma autoridade monetária. Desculpe, uma autoridade monetária que fosse mais alinhada com essa visão de mundo. Tem essas duas visões, eu confesso que eu não consigo. Você consegue, Daniel Rittner, qual é a sua visão? Lula economista heterodoxo ou Lula raposão político arrumando um culpado para o que ele não entrega? Não, e tem um Lula, William e Samuel, pouco adaptado às condições de temperatura e pressão que ele precisa enfrentar atualmente. O Lula de 2003 a 2010 era o Lula do hiperpresidencialismo, onde o poder executivo tinha um poder que hoje diminuiu muito. Diminuiu e perdeu espaço para o poder legislativo, que hoje consegue viabilizar muito mais pautas e, às vezes, até enfiar goela abaixo do executivo. É um poder executivo que domina menos a agenda institucional quando a gente fala, por exemplo, de estatais, de agências reguladoras, de Banco Central, que tem independência. Então, talvez a arquitetura institucional do governo seja pouco afeita ao que o Lula entende e se acostumou como governo até 2010. É um presidente desarmado. Nós estamos estabelecendo teses aqui, Caio. Não, eu vou na primeira. Para mim, evidentemente que... É o raposão político achando um culpado para o que ele não vai poder entregar. Certamente, certamente. É importante a gente contextualizar, evidentemente, o momento político que a gente vive. O governo assume uma margem apertada contra o Bolsonaro, lidera uma política de desbolsonarização de Brasília. Ele chamou hoje de limpeza. E chega num órgão que ele não consegue, porque ele não pode fazer isso. Porque o Congresso, que é a mesma base, basicamente, do Bolsonaro, é a base dele, aprovou um projeto que impede ele de avançar sobre o Banco Central. William, é extremamente cômodo, fácil. Roberto Campos Neto é o adversário quase que perfeito para o petismo. Neto do Roberto Campos, né? Lidera um órgão de política monetária. É difícil explicar para as pessoas, para o cidadão comum. Você carimba na cara dele. Mas ele é bolsonarista. Todo mundo sabe o que é. Sim, mas assim, é muito fácil escolher o Roberto Campos Neto como adversário. Raquel só até no nome. É o nome do avô? É o mesmo? Se bem que pouca gente ainda lembra, né? Sim. A nossa memória coletiva ela é fraca. Sim. William, para mim, são as duas coisas. As duas coisas simultâneas. E as duas coisas estão misturadas. Porque, sim, ele busca um inimigo, um adversário para culpar se a economia for mal. E ele tem uma percepção que está cada vez mais cristalizada. Perdão. E uma coisa está ligada com a outra, de que a heterodoxia dá certo. Porque, por exemplo, se você pegar lá em 2003, quando ele adota uma política mais ortodoxa, ele demora um pouco para colher os ganhos daquilo. Primeiro, ele teve que passar pela crise do mensalão, foram anos de crescimento difícil, baixo, ele estava arrumando a casa. Depois, ele pega o boom das commodities, né? E embala.
Só que ali ele já coloca Guido Mantega, já entra em 2008. Então, o Lula tem essa percepção muito fina de que quando ele sai do governo com aquela popularidade altíssima, ele estava fazendo uma política mais heterodoxa. Eu não sei o quanto isso se mistura na cabeça dele. E aí você vê um monte de gente que está ao lado dele hoje, e a gente nunca pode esquecer o fato dele ter passado pela cadeia, é uma experiência que muda uma pessoa, um monte de gente que estava do lado dele na cadeia e que hoje continua do lado dele e que defende essa mudança de pensamento, esse pensamento mais heterodoxo. Vamos testar exatamente essa tese com você, Samuel. Em que medida são os juros que impedem a consecução de uma estratégia nacional desenvolvimentista apelidada de heterodoxa? Não, o que impede essa política são as restrições materiais da economia. O juro é só a expressão monetária desse fato. Nós fechou o ano passado com uma taxa de desemprego provavelmente de 8%. Ora, se nós olharmos o histórico do Brasil nos últimos 30 anos, 8% é pleno emprego. Uma economia de renda média, com o estado de bem-estar social que a gente tem, com as nossas características, a taxa natural de desemprego, que é aquela taxa que mantém o salário crescendo junto com a produtividade do trabalho e não pressiona a inflação, ela é 8, 9. Você vai para Portugal, para a Espanha, para a Itália. Ponto, é isso. Samuel, me perdoe interromper você rapidinho. Agora questionado lá no Roda Viva, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele se justifica, né? Ele tem sido acusado de ser bolsonarista, de ter atuado a favor de Bolsonaro, e ele diz, olha, durante o governo Bolsonaro foi a maior subida de juros num ano eleitoral na história do Brasil. 2 vezes maior que a segunda, que foi em 2011. Aí ele, você não vai ver na história de mercados emergentes uma subida da magnitude que o Brasil fez. Mostra que foi um ato muito independente. Se o BC estivesse leniente, quisesse participar, agir politicamente, não teria subido os juros. Então, ele está tentando se desvincular, né? Porque, de fato... E foi um fato, ele subiu os juros de 2% para 13,75%, que é o patamar que está hoje, durante o período eleitoral. Não, e mais, né, Raquel? Ele fez outra coisa. Ele não usou as reservas para segurar o câmbio. Como pretendem os economistas heterodoxos. Por exemplo, se nós olharmos o Tombini, em 2013 e 2014, ele segurou o câmbio, muito. 2014 fechou com déficit de transações correntes de 4,5%, na metodologia antiga. Nessa metodologia nova, atual, esse déficit externo deve ser por volta de 6%. Eu não fiz a conta. Mas foi usado muitas reservas, dá para defender tecnicamente, não estou atacando o Tobini, mas ele usou muitas reservas lá no ano eleitoral para segurar o câmbio. Ele tinha uma interpretação sobre o processo cambial. O Roberto Campos Neto tem outra interpretação. Qual a interpretação do Roberto Campos Neto? A interpretação do Roberto Campos Neto é que uma boa parte da desvalorização cambial que ocorreu no Brasil desde o início da epidemia é fruto de uma enorme incerteza fiscal. E a interpretação dele, que eu concordo, é se você tem um processo de valorização do câmbio, porque tem uma incerteza quanto à solvência do Estado, a capacidade do Estado no longo prazo pagar suas contas, não é atribuição do Banco Central intervir na formação do câmbio quando o processo de valorização do câmbio tem essa origem. Agora, há um e isso problema, ele atrapalhou a eleição do Bolsonaro. Há um problema que eu queria passar imediatamente aos dois de política. Deixa eu só trazer mais uma informação. Do Roberto Campos Neto? Ele continua tentando se desvencilhar das acusações e é questionado pelos nossos colegas, afinal, por que ele vota com a camisa do Brasil, né? Que é um grande questionamento. Que é o símbolo dos eleitores do Bolsonaro. Uma prova de que ele seria bolsonarista. E ele diz, foi um ato privado. Tentei diferenciar a vida privada da vida pública. Então, está tentando colocar o que ele fez como subir a taxa de juros num ato privado, que aí votar com a camisa do bolsonarismo. Mas aí é difícil na política, né? Não existe na política. Realmente complicado. Errou, né? Errou, exato. É errado e o argumento é para lá de ingênuo.
Daniel, você em Brasília, tem um ponto importante que o Samuel levanta, coloca a nossa apreciação, que é o seguinte: se a gente considera que alguns, digamos, números importantes da economia, como a taxa de câmbio, são expressão direta de insegurança do agente econômico em relação à política fiscal, o que a presidente do PT disse instantes atrás, não está fazendo nem uma hora ainda, é que não há problema fiscal, que isso é completamente falso. Em que medida esta postura da presidente do partido é decisiva para entender as posturas do governo? Eu estou tentando separar, ou estou sendo eu ingênuo? Não, de forma nenhuma. Eu acho que o papel da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, hoje deputada, precisa ser acompanhado com extrema atenção. Gleisi Hoffmann virou uma espécie de alter ego do Lula e virou num momento muito importante em que Lula estava preso em Curitiba e havia uma grande interrogação no partido, no PT, sobre o futuro do Partido dos Trabalhadores, com a possibilidade de Lula ficar muito tempo na prisão ou, no mínimo, de ficar inelegível. E havia uma divisão ali no PT de algumas pessoas defendendo que o partido tinha que encontrar outro rumo e se rejuvenescer, e essa corrente não era pequena, que não deveria ficar refém do lulismo, e outra corrente, esta sim liderada pela Gleisi Hoffmann, que virou uma espécie de cão de guarda do Lula, apostando na saída do Lula, em um revés de toda a Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na reabilitação política dele e no Lula, sim, como um símbolo do PT que deveria ser preservado. Nesse momento, eu me atreveria a dizer que a Gleisi conquistou o Lula. E ela, sim, é expressão hoje de boa parte do que o Lula pensa. Então, eu entendo que quando ela fala em elites rentistas, em ditadura do mercado e esse tipo de discurso, que encaixa bem no que a gente gosta, né, do que o público gosta nos dias atuais, que é substituir um debate técnico, um debate racional, pela busca de inimigos do povo. E esse inimigo do povo pode ser, para uma corrente política, pode ser o comunismo, a identidade de gênero, e para outra corrente pode ser o Banco Central, as elites, mas essa busca pelo inimigo do povo, que acentua bem o discurso da Gleisi Hoffmann, é, no fundo, o discurso do presidente Lula. A verdadeira heterodoxia está na cabeça da Gleisi e não na do Lula? Não, acho que eles têm uma... Em outras palavras, Caio, quanto ela manda? Não, ela tem muita influência, né? Apanhou bastante, eu já ouvi bastante isso no PT, todo o processo da Lava Jato, os que ficaram e permaneceram ao lado do Lula, inclusive retransmitindo o discurso que foi feito ali durante a Operação Lava Jato, sobreviveram, reelegeram, voltaram ao poder, então o Lula dá muito crédito a esse grupo. Uma coisa que eu tenho refletido muito é sobre se a forma, eu pessoalmente, eu não gosto de dar muito opinião, mas eu aposto muito que a forma e a operação política toda contra o Roberto Campos Neto, ela é muito tropa de choque. Hoje a reunião do diretório foi só sobre isso. Agora, será que o conteúdo não é válido num debate sobre política de juros? Não dessa forma, talvez, mas que haja um debate, e não digo sobre a autonomia do Banco Central, eu digo sobre a política de juros. Então, porque o que me incomodou lá no começo desse debate, aqui mesmo, isso eu falei, era, poxa, o presidente da República não pode falar? E mal comparando, quando o Bolsonaro atacava o judiciário, a forma errada, mas não havia alguma questão ali, isso eu falei várias vezes aqui, no conteúdo de uma hipertrofia do judiciário, decisões monocráticas e por aí vai. Eu acho que você está indo para o ponto central da questão. Será que agora não vale você tá debater política monetária? A questão não é estilo e forma, a questão é mérito e conteúdo, mas este é o ponto. Sim. Então, mérito e conteúdo. Então, vamos lá. A gente teve, né, na notícia mostrou economistas importantes que fizeram um manifesto. Ora, eu imaginaria gente que assina o manifesto para baixar a taxa de juros. Eu quero ver o paper. Tem um paper, modelo estimado, qual é a base de dados e por que pode baixar. Um monte de economistas fazer um manifesto e não apresentar um paper acadêmico sério, justificando as suas
seus pontos de vista, não pode. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo. Não, nós temos que o problema é político, não é econométrico. Não, mas os economistas estão na política. Aí eu vou me colocar ao lado do Samuel aqui, porque se a questão é, como está defendendo o presidente Lula e muita gente dentro do PT, não se pode fazer o debate sobre os juros, então o que eles estão defendendo é que se pode fazer um debate técnico. Exatamente. Se pode questionar o tamanho da taxa Raquel, de tem juros. Um ponto que a gente tem que lembrar. Então o que eles estão falando é de um debate político, debate técnico. E a técnico. gente tem que lembrar, Raquel, que Mas o é o oposto Tombini, do que se faz. Em 2011, ele mudou a função de reação do Banco Central à revelia dos modelos. Tem trabalho técnico que mostra. Essa função de reação tem um nome, chama regra de Taylor. Naquele período de 2011 a 2013, a regra de Taylor mudou. Havia uma tentativa de algumas teorias heterodoxas de equilíbrios múltiplos de taxa de juros, coisas que fazem sentido, não são total idiotice, e foi experimentado. Nós tentamos. Foi feito um experimento monetário de baixar na marra a taxa de juros. Inclusive, a presidente Dilma pediu para o prefeito de São Paulo para segurar tarifas e outros prefeitos de transporte público para segurar tarifas com resultados horrorosos. Então, economista que assina manifesto para baixar na marra a taxa de juros tem que revisitar essa experiência e explicar por que não deu certo naquela oportunidade e por que eles acham que agora vai dar certo. E posso tentar responder, Samuel? Porque naquela oportunidade era política e hoje é político. Nós não estamos falando de um debate técnico. Naquela época, eu me lembro, o ministro Fernando Pimentel, antes do Tombini dar o cavalo de pau na taxa de juros, me disse, vamos começar a baixar os juros, isso é uma promessa de campanha. Isso não estava no debate. Era algo que ninguém imaginava. Era uma promessa política. Agora é uma promessa política. O Campos Neto acaba de dizer lá no Roda Viva, também questionado pelos nossos colegas, olha, o Banco Central é uma instituição de Estado, precisa trabalhar junto com o governo sempre, estamos abertos a colaborar e diz, vou fazer o que estiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo. Sinal de o quanto ele está sendo pressionado politicamente a fazer esse movimento. O Daniel me pediu a palavra, Daniel. O ponto nosso da nossa discussão, só para a gente não perder o fio neste momento, é o seguinte: em que medida um debate técnico é possível quando o governo considera tudo sobre o primário da política? E do ponto de vista do primário da política, o que interessa é derrubar o atual modelo de política monetária. É isso, William. Não existe esse debate racional e técnico. O que existe é uma obsessão, como eu disse, para se encontrar um inimigo do povo, seja ele qual for. Neste momento, eu acho que o que o Palácio do Planalto vê claramente é um indicativo muito forte de que o PIB está indo para um crescimento muito baixo, de menos de 1%, mas que já estava dado desde o ano passado. A recuperação do auge da pandemia, principalmente do setor de serviços, já foi esgotado. Então, agora a gente entra um pouco no problema do baixo PIB potencial do Brasil, sem reformas econômicas estruturantes que destravem um pouco esse crescimento. E aí é preciso achar um bode expiatório, um culpado, e o Roberto Campos Neto se encaixa muito bem nisso. Um sinal de que o debate não está sendo feito com racionalidade e com rigor técnico é o fato de que, quando se conversa com o PT, essa sinalização dada nos bastidores pelo Roberto Campos Neto de que concordaria com uma sinalização de uma mudança da meta de inflação de 3,25% para 3,5% em 2023, no PT isso continua caindo mal. O PT, desde a presidente Gleisi Hoffmann até membros importantes da bancada, Zeca Dirceu, Lindbergh Farias, não aceitam, pelo menos no discurso, nada inferior a uma mudança para 4% da meta de inflação, porque acham que só isso permitiria uma redução já nas próximas reuniões da taxa de juros. Da onde tiraram 4%? Ninguém sabe. Então, isso é uma evidência da falta de racionalidade. Caio, nesse ponto da nossa roda, o que o Samuel levantou em relação à sua indagação é o seguinte. Caio, realmente não há impedimento para um debate político em torno de quais devem ser, digamos, alguns dos parâmetros da política econômica. O problema é quando isso é feito apenas por, digamos, intuição política ou vontade política.
desprezando as evidências do passado recente. Em que medida, Caio, aqueles que pensam a política econômica do PT consideram ou não consideram um fracasso retumbante o que a Dilma fez? A minha aposta, a partir de conversas, inclusive a última vez eu estive em Brasília 2 semanas, eles consideram, sim, a política econômica da Dilma equivocada. Eles não vocalizam isso. A gente lembra que aqui no WW, mais ou menos há um ano, acho que eu fiz uma reportagem para nós aqui no programa, havia uma previsão de uma série de lançamentos de livros de economistas do PT revisitando a política econômica da era Dilma, pelo menos 2 ou 3, um deles o Guilherme Mello, inclusive, que hoje é um dos cabeças ali da equipe econômica. Isso não saiu. É um tabu. É um tabu para o PT revisitar esse passado econômico. Agora, eu só coloco, e tem até uma dúvida, assim, né? De alguma maneira, o próprio William coloca para o Samuel, teve uma política errada lá. A gente está falando da mesma coisa? O PT está querendo fazer exatamente a mesma coisa de 2011 com o Tom Bini? O que me incomoda, assim, só concluir, é tabu. Então, assim, não pode bater no Alexandre de Moraes. Tem um tabu que não pode falar mal do Alexandre de Moraes no governo passado, senão você vai ser caracterizado como isso. Não pode falar do Banco Central do Roberto Campos Neto. Peraí, vou na tua pergunta central. Tá bem. Está querendo ele fazer a mesma coisa? Eu acho que sim. Quer dizer, eu li o manifesto, as pessoas querem baixar os juros. Ora, lá no Instituto Brasileiro de Economia, a gente tem lá os modelinhos que o Banco Central roda. Tem o mais básico, mais simples, que a gente chama modelo de pequeno porte. A gente faz as simulações. E nas nossas simulações, a política do Roberto Campos Neto está correta. Ou seja, se você quiser que em 2024 a inflação seja 3%, os juros vão ficar em 13,75% nas nossas contas até o primeiro trimestre do ano que vem, e aí vai começar lentamente a baixar. Ora, a gente pode errar, o modelo pode estar ruim, então quem está fazendo o manifesto, quem está discutindo, tem que mostrar um modelo melhor, tem que dizer por que a experiência do Tobini deu errado e tem que fazer a discussão neste nível. E é nesse nível que o Banco Central faz. Tem os comunicados das reuniões, tem as atas, tem o relatório trimestral de inflação. Lá no relatório trimestral de inflação, os modelos estão descritos. Cada vez mais a transparência do Banco Central aumenta. Quando o regime de metas de inflação foi instituído lá atrás, era até uma... Eles não abriam todos os parâmetros do modelo porque estava no comecinho, a gente não tinha muito dado. A coisa era difícil mesmo. Mas com o passar dos anos e o acúmulo de informação, os modelos melhoraram, as estimativas melhoraram e cada vez mais nos relatórios trimestrais de inflação e outros documentos do Banco Central há uma abertura maior e uma transparência muito maior. Então é tudo transparente. Essa história de que a caixa preta, não tem nenhuma caixa preta, a gente faz os modelos no IBRE, o pessoal da Faria Lima, todo mundo tem os seus modelos e as coisas mais ou menos conversam. Inclusive tem uma tese recente nessa coisa das expectativas Focus, né? Porque as expectativas de inflação que são apuradas pelo Banco Central, elas são com operadores da Faria Lima, com economistas de mercado. Então o pessoal reclama, olha, fica uma profecia autorrealizável, porque vocês dizem que a inflação vai aumentar e o Banco Central não pode baixar juros. Mas nós no IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia, tem a sondagem do consumidor, que pega o homem comum, pega o cidadão comum. E a gente pergunta para o consumidor qual é a expectativa de inflação que ele tem. E se você pegar o processo estatístico do Focus e o processo estatístico da expectativa formada pelo cidadão comum, elas são muito parecidas, elas têm os mesmos movimentos, com uma diferença que é um fato conhecido internacionalmente, que sempre a expectativa de inflação produzida por profissionais é um pouco abaixo do que a expectativa de inflação produzida pelo consumidor. Me corrige se eu estiver errada, mas assim, não tem tabu em falar mal do Roberto Campos Neto, etc. O que tem é, de um lado, gente fazendo conta de quanto tempo o juro precisa ficar alto para reduzir as expectativas de inflação e, de outro lado, gente dizendo que não precisa fazer nada disso, que basta você reduzir os juros que você vai estimular o investimento, o crescimento e resolver os problemas do Brasil. Sim, mas tem muito economista que essa conta não é a mesma, né? Em que sentido? Tem parte dos economistas, pelo menos que escrevem também, que dizem que é possível... Caio, então, eu estou esperando... Mas não é a conta, Caio, é a premissa. Não, Caio, eu estou esperando... André Vara Rezende tem sido muito vocal.
Ele produz livros, eu leio as coisas que ele escreve. Eu estou esperando o paper dele com o modelo estimado e os resultados. Porque o que tem nos textos do André Vara Rezende é blá, blá, blá. Mas é premissa, não tem Samuel. modelagem, não tem estatística, não tem nada. Porque é premissa. É partir da premissa que, se eu reduzir... primeiro que eles partem da premissa que a inflação não está muito alta, que não existe risco fiscal no país, que se eu reduzir os juros, o crescimento vem e aí eu resolvo todos os meus problemas. Samuel, eu acho que você vai esperar um bom tempo por esse estudo. E também acho. Porque o que me parece, e que me parece extraordinariamente grave na atual situação, é o seguinte: do ponto de vista dos formuladores da política econômica do PT, esses estudos, os modelos, aquilo que é rodado em computadores e essa experiência acumulada de bancos centrais ao redor do mundo é tudo neoliberal. E embaixo de neoliberal está escrito o seguinte: não presta para um país pobre com dificuldades como o Brasil tem. Isso daí é uma quimera desenvolvida em academias lá fora, para governos e sociedades desenvolvidas lá fora, que não se presta à realidade brasileira, que é a da pobreza, do baixo crescimento, e isto é resultado direto de elites que perpetuam através dessa econometria e de tudo aquilo que você mencionou como positivo do ponto de vista do estudo acadêmico, perpetuam a sua capacidade de dominação e de garantir os seus interesses via política monetária. É um argumento político. Posso responder em 30 segundos aos petistas? México, Colômbia, Peru, Chile, Uruguai fazem exatamente o que o nosso Banco Central faz. Na América Latina, a Equador também. Na América Latina, quem é diferente da gente? Argentina e Venezuela. A gente quer ser Argentina e Venezuela ou a gente quer ser Chile, México, Peru, Colômbia? Olha, Colômbia é governo de esquerda. Chile é governo de esquerda. México é um governo de esquerda até com certos ares populistas. Mas Banco Central, ninguém mexe. Meta de inflação em 3%. Daniel, você está quieto aí há um tempão. É só porque tem um ponto aí, a Raquel mencionava que existe uma pressa e um pensamento no PT hoje em dia e do próprio governo de que não vai ter crescimento se os juros não baixarem. Eu inverto um pouco o raciocínio. Se os juros ficarem nessa faixa de 13,75%, que projeto do setor produtivo, isso é uma pergunta sincera, que projeto do setor produtivo se viabiliza? Porque um industrial que queira, digamos, expandir sua fábrica de celulose, ou um operador de infraestrutura que queira construir uma ferrovia nova e tem um projeto de 5 bilhões de reais, se ele vai ao mercado para fazer uma captação a 13%, 15% ao ano, e se isso dura 2, 3 anos, como as taxas de juros têm durado, 2022, 23 e 24, esse projeto não vai mais custar 5 bilhões de reais. Esse projeto vai custar 6, 7 e o investimento não tem retorno. Você muda a taxa de retorno do investimento e, muito provavelmente, esse investimento não se viabilizará. Então, eu entendo esse ponto de que a gente não vai conseguir baixar na marra, mas o fato também é que, enquanto as taxas de juros estiverem nesse patamar, não há investimento produtivo que aguente. Então, mas vamos lá, as taxas de juros estão nesse patamar porque tem inflação. E a inflação é de demanda, ao contrário do que os petistas dizem. Se você pegar serviços, o núcleo de serviços, tira a passagem aérea, tira as coisas mais voláteis, pega serviço, média móvel dos últimos 3 meses, anualiza, está acima de 6. Então, e por que eu estou olhando o serviço? Porque serviço não é afetado por choque da Ucrânia, cadeias produtivas globais, nada disso afeta serviço. Serviço é oferta e demanda aqui dentro. Manicure, corte de cabelo, restaurante. Então, a questão dos investimentos, você tem toda a razão. Agora, o juro que importa para os investimentos é o juro de longo prazo. Se nós tivéssemos com uma política econômica consistente, o juro de curto prazo estaria mais alto, porque a gente está desinflacionando, mas a curva de juros, ou seja, o juro para 10 anos, para 20 anos, já estava lá embaixo. A gente tinha estimativas até um tempo atrás que a taxa neutra de juros no Brasil tinha caído depois do teto dos gastos para alguma coisa entre 3 e 3,5. Então,
que a curva de juros apontava quando havia confiança nas instituições fiscais nossas? A meta de inflação é 3,5 ou 3, o juro neutro é 3, 3,5, então o juro longo nominal está em 7. 7 e pouco, o juro real longo está 3, 3,5, que é o juro neutro. Então, o problema não é tanto a curva, o juro de curto prazo, porque esse não é tão importante para o investimento de longo prazo. O problema é que o juro longo está muito alto. E o juro longo não é um juro que o Banco Central controla. Ele é feito. Ele é a expectativa. Ele é a expectativa. E só tem subido. Com as atuais tensões, com as declarações do Lula e etc. Deixa eu terminar com uma pergunta aqui a vocês todos. Quem ganha essa queda de braço? Virou queda de braço. Sim. O que, do ponto de vista político, nunca é muito sábio. Pelo andar da carruagem, da forma como... Hoje eu fiquei muito, assim, impressionado. Não, nada me impressiona mais, mas, assim, com a forma como Roberto Campos Neto virou o tema central da reunião do diretório do Partido do Presidente da República, desde manhã. E ali se estruturou algo que a gente já vinha vendo se estruturando, mas uma ofensiva, eles não vão parar. Quem ganha a queda de braço? Enfim, eu sou repórter de política. Eu sempre acho que a política, a pressão política... Mas tem uma diferença, Caio. Mas posso errar também. Não, mas qual a diferença na política? Todos nós. Na política, a diferença é que o Roberto Campos Neto, ele vai pedir o chapéu dele, boné, no final de 24. O Lula fica até o final de 26. Então, o tempo é a favor do Roberto Campos Neto. Agora, a dúvida que eu tenho é se ficar muito claro que ele vai ser o papel do bode expiatório, se ele não vai pedir o boné antes. Sim. Só bem rapidamente, de alguma maneira o PT já ganhou. Esse debate está aí. A suspeição na testa do Roberto Campos Neto já está, assim como o Bolsonaro lá atrás também, de colocar a suspeição sobre o Daniel está concordando, a Raquel, um rosto... William, eu acho que ele tem mandato. Eu acho que o PT não tem coragem de mandar um projeto de mudança na autonomia do Banco Central para o Congresso, porque não passa. Mas não é disso que se trata. Vocês estão de colocar a suspeição sobre o presidente do BC. Vocês estão perguntando quem ganha a queda de braço. Mas ganhar o quê? Certo. O que é ganhar? É o Roberto Campos Neto cair? Ou é passar uma PEC nova? Não, posso concluir? Claro. Porque assim, vocês estão perguntando quem ganha a queda de braço. O que eu estou ponderando é, ele tem mandato. Pode ser que na pessoa física ele acredite que não vale mais a pena, embora eu acho que o mercado vai estar respaldando ele, né, a não desistir. Ele, teoricamente, ele não tem por que desistir, porque o PT não está levando isso às últimas consequências. Ele não tem respaldo político para tanto.